Muito bom dia, estamos começando mais um programa Café com Boi. O Café com Boi tem se destacado pela diversidade. Traz ora um fazendeiro, traz ora outro empreendedor em outra área, mas sempre em torno do agronegócio. Hoje é o dia de falar um pouco sobre direito, não é? Nós vamos conversar com o doutor Tiago Juvencio, é isso? Bom dia, Tiago. Bem, tudo bem? Bom dia, como vai? Cruzar, um prazer estar aqui, falar com o público do agro, o fazendeiro, os empreendedores do mundo agrário que vem, de fato, sobretudo nessa pandemia, movimentando a economia desse país. Recebam aqui os meus cumprimentos, o meu agradecimento ao convite, vindo do Crozar, um apresentador consagrado, um programa consagrado, que já há tantos anos traz informação de qualidade ao público agro e ao telespectador, de um modo geral. Aí, o Tiago, gente, o Tiago, ele é um espetáculo, você até não estava na pauta comentar isso, mas é um espetáculo acompanhar o Tiago atuando num júri, onde tem todo aquele cenário oficial, juiz, o próprio jurado, aquela coisa toda. Ele entra em ação e começa a falar na defesa do cliente dele, que você ouve uma mosca voar e a voz dele só. Todo mundo faz um silêncio, tão bom que ele é naquilo. E você é novo ainda, né, Tiago? E já desenvolveu. Você está peitando advogados velhos aí, ganhando causas, né? Isso é função de quê? Mais de uma vocação mesmo? Na verdade, eu sempre idealizei a advocacia como profissão, como foco principal dentro dos meus estudos. Já advogo há mais de 11 anos. Me formei na Universidade de Uberaba, sempre visando a advocacia. Sou apaixonado pela advocacia, apaixonado pelo direito, focado nos meus compromissos e, de fato, a profissão exige foco, dedicação, comprometimento. E você tem uma área específica que você gosta mais? Porque na medicina, por exemplo, em outras profissões, nós temos lá o clínico geral. Vamos pegar a medicina, que é o exemplo mais na nossa cara. Tem um clínico geral e tem aquele que é cardiologista, o outro que é urologista, e é especializado cada um numa área. Na advocacia também é assim, tem gente que especializa no tal de direito tal, mas tem também aquele que é meio clínico geral. Você é qual dos dois? Eu sou um especialista em crimes contra a ordem econômica e tributária. Todas as minhas formações pós-graduação foi direcionada aos crimes contra a ordem econômica e tributária. E dentre os nossos clientes, evidentemente, empresários do ramo agrário que se viram em procedimentos administrativos ou judiciais por crimes correlacionados à ordem econômica e tributária. E agora, dentro da ordem econômica e tributária, que exemplo específico nós podíamos citar? Já não fugindo do agro mesmo, né? Que seria seguro, perda, investimento, financiamento que houve uma discordância comercial, houve a perda total. Recorre-se a quê e por quê? Olha, eu costumo dizer que sempre, partindo da premissa de que o empresário do agro ou de qualquer outro segmento, primeiro de tudo, ele tem que ter um advogado criminalista de confiança. Nós estamos vendo hoje o avanço das investigações da Polícia Federal, Ministério Público Federal. Você é criminalista? Sim, estadual. E a gente vê hoje pessoas que trabalharam a vida inteira, às vezes em decorrência de uma má orientação no que se refere ao assunto tributário, responder um procedimento criminal, vir a ser condenado em um procedimento criminal e às vezes até preso, depois de uma vida inteira de trabalho, de dedicação, de investimento, por um erro é preso, por um erro tem sua liberdade segregada, responde processo criminal. Então, partindo dessa premissa, eu costumo dizer e afirmar que, primeiro, o empresário ele tem que ter um advogado criminal de confiança.
Depois, ele tem um advogado que cuida dos outros segmentos. Direito civil, direito empresarial, o próprio direito do trabalho. Mas a consultoria técnica, o assessoramento, o compliance tem que ser, evidentemente, partindo de um advogado criminal. Esse é o meu posicionamento. E as estatísticas, os números, as operações, os processos criminais demonstram isso. Então tem empreendedores que têm você como um assessor na área do direito. Tem isso? Na verdade, o que eu digo é que os crimes contra a ordem econômica e tributária, o próprio direito tributário propriamente dito, exige que o empresário ele tenha um assessoramento, ele tenha um compliance, ele tenha um acompanhamento dentro dos passos, evidentemente, no projeto de crescimento empresarial que todos têm. O advogado ele é imprescindível para qualquer empresário. Quando nós convidamos você para vir aqui, eu vi alguns vídeos seus atuando no ambiente do júri ali, né? No fórum. E eu falei, esse cara, será que na TV ele vai ser tão à vontade quanto ele é no júri, como eu vi no vídeo, né? E você tá muito bem. Eu acho que profissionais ainda jovens como você é que engrandece como é que a gente diria, a classe dos profissionais liberais, não é? Porque na verdade não é? Sim, somos profissionais liberais, temos o nosso ofício, a nossa função, a questão da desenvoltura pelo ambiente, até pela experiência, expertise que um apresentador como você tem, de nos deixar à vontade, de nos deixar focado dentro do assunto. Eu vou chamar um pequeno intervalo, depois pensa bem que eu vou colocar um tema para você, sobre se você já defendeu alguém que matou uma outra pessoa. Porque é um crime, mas é um crime que tira a vida do outro, e às vezes o advogado, por força de profissão, mesmo não comungando com aquele procedimento de alguém que matou o outro, é obrigado a defendê-lo. Ou não é. Daqui a pouco a gente resolve isso. Pode? Sim. Aí. Bom, já estamos de volta aqui no segundo bloco aqui do Café com Boi. Você lembra bem que eu te perguntei se você já topou uma parada de defender um criminoso, daquele que derramou sangue, daquele que matou. Hoje tem muita gente, tem muito feminicídio, tem muita gente matando a mulher, tem muita mulher matando o homem, não é? Você já enfrentou uma parada pesada dessa com esses seus 11 anos de carreira, Tiago? Já estive em diversas oportunidades, atuando no tribunal do júri, tanto na defesa de pessoas acusadas do cometimento de crime, quanto na assistência de acusação. O advogado, segundo o que diz o artigo 133 da Constituição da República, para o telespectador, a Constituição da República é a lei principal, é a lei das leis. O advogado ele é imprescindível à administração da justiça. Ali diz necessário, o advogado é necessário. Eu não digo que o advogado é necessário. O advogado ele é imprescindível. É obrigado? Tecnicamente, sim. Se a pessoa acusada ela não tem condições de constituir um advogado, existe a Defensoria Pública que brilhantemente vai defendê-lo. Você pertence à Defensoria Pública? Não, sou um advogado particular, proprietário de um escritório, um advogado profissional liberal, e digo que a atuação nos crimes contra a vida é necessária, tendo em vista que o processo sem a defesa técnica é um processo nulo, ele não tem validade. 7 pessoas da sociedade que compõem o conselho de sentença vão decidir se condenam ou absolvem. Aí o papel do advogado é preponderante, né? Para se condenar com uma pena mais amena, ou até absolver, se for o caso, né? Na verdade, o que eu digo de toda forma funciona da seguinte forma: o sistema acusatório vigente na sistemática processual penal brasileira preceitua que o Ministério Público oferece a denúncia. O Ministério Público acusa.
E a defesa, exercendo o polo diverso, como parte exadversa de uma ação penal, defende. O Ministério Público promotor acusa e a defesa defende. Isso é apresentado para os jurados, ou seja, os argumentos técnicos do promotor e os posicionamentos técnicos da defesa. Isso é apresentado com muita transparência aos jurados, que evidentemente vão ali decidir se condenam, se absolvem. Nesse caso, no crime contra a vida, eu estou falando porque você tem uma certa fama de bom advogado nessa área, não tem? Me parece que tem. Eu costumo... Disputa aí de uma posição entre os 5 melhores aqui. Eu costumo dizer que nós nunca podemos falar de nós mesmos. Eu acho que quando o profissional ele fala dele próprio, ele perde, de fato... O valor não é o mesmo quando se outra pessoa a oportunidade de ser elogiado pelas pessoas que te contratam, pelas pessoas que confiam seus desafios jurídicos ao meu escritório. Mas eu só fiz essa colocação para dizer para você, é muito caro quando o crime é bárbaro, de acordo com o tamanho do crime, é o tamanho dos honorários, não? Não é bem assim? A questão da precificação, isso é até importante. Aos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo de casa, é importante terem essa conscientização. O advogado ele tem que mensurar grau de complexidade do processo que ele vai assumir, horas que ele vai se dedicar naquela prestação jurídica, dentre outros fatores, evidentemente, para que ele possa ali precificar o seu trabalho. Obrigado. Valeu a sua participação aqui no Café com Boi. Eu quero te convidar para a mesa grande, ali é um tempo maior, mas ali eu vou ter a oportunidade de rachar bem você, para ver, porque você é bom, cara. Apertou você, sai coisa que presta, sai coisa boa. Eu agradeço. Muito obrigado, aqui termina mais um Café com Boi. Até o próximo.